Senhor, nós te louvamos pela vida desse teu servo, Deus, nós te louvamos pelo Edmar, pela sua família, Deus, pelo que eles têm feito, Deus, para glorificar o teu nome ali, aonde muitas vezes tu não é conhecido, Senhor. Eu quero te pedir agora, usa a vida dele, Deus, fala aos nossos corações, traz para nós aquilo que nós precisamos da tua parte, Deus, quebranta cada um de nós e nos enche do teu Espírito Santo, Senhor, enche a vida dele também, que ele possa transbordar de ti agora. Eu te louvo, eu te agradeço, eu te peço em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. Que bênção, irmãos, que bênção muito grande. Podemos estar juntos e celebrando a grandeza do nosso Deus, Deus do Brasil, Deus da América Latina e de todos os continentes, Deus de todo o mundo. E o Deus que tem se engrandecido. E muito já foi falado aqui sobre adoração. E missões é adoração, irmãos. Porque um dia ele alcançou o nosso coração e essa igreja pôde dar passos para outros lugares. E isso é uma grande bênção. Nós podemos estar fazendo parte dessa grande tarefa, dessa grande empreitada do grande Deus que tem uma grande história através do seu povo. E você e eu, irmãos, fazemos parte disso. E é muito bom. E é muito bom termos este grande privilégio. E o tema, é a igreja missionária. E missões é uma festa, é bom, é adoração, mas também é responsabilidade. E como igreja é nossa responsabilidade. Essa igreja, há mais de 30 anos atrás, mais de 30 anos, enviou a Sônia, a Adriana, para o campo missionário. E manteve fielmente e com dedicação. E nós somos assim extremamente gratos a cada um de vocês que contribuiu, que orou, que fez parte desse trabalho. E depois delas vieram muitos outros, uma igreja que recebeu e também tem dado. Que bênção, irmãos, que bênção participar desta história, que bênção a igreja fazendo parte de missões. Só que agora, nós somos chamados para dar novos passos, para continuarmos avançando, para amadurecermos cada vez mais neste projeto de Deus, neste projeto missionário. A Sônia falou, o Felipe falou do texto de que Paulo e Barnabé foram enviados. E nós vemos, irmãos, que Paulo tinha um grupo de pessoas sempre mantendo, apoiando. Lucas, o médico, caminhava com ele, e ele tinha muitas pessoas mencionadas na Bíblia que cuidavam dele. E algo que tem se falado mais em missões ultimamente é a questão do cuidado missionário. Nós temos que enviar o missionário, mas existe muito mais do que isso. Nós temos que prepará-lo, nós temos que supervisioná-lo, nós temos que depois recebê-lo de volta. E são tantos os desafios da vida do missionário, e às vezes o missionário pode voltar ferido, triste, com problemas. Missionário não é protegido pelas leis trabalhistas, ele não tem vínculo trabalhista, assim como muitos pastores. Então muitos deles não vão ter um plano de saúde, não vão ter um plano de aposentadoria, não vão ter o INSS. E será que como igreja nós também não podemos fazer mais?
não podemos nos envolvermos mais, para que quando Ele volte, Ele possa ter uma casinha para poder descansar, um salário, para quando Ele não puder mais trabalhar, Ele continuar a sua vida, um carro, quando precisar, ir para lá e para cá. Isso também é missões. E isso é feito não porque nós agora vamos paparicar e os missionários vão virar missionário docinho de leite. Não é isso, irmãos, é para que eles possam servir melhor, para que eles possam ter menos preocupação. Nosso Deus é grande e faz milagre? Nosso Deus é grande e faz muitos milagres. A Adriana teve câncer 8 anos atrás, está bem. Nós acompanhamos, a Leila e o Jairo com o Jair. Deus fez muitos milagres, providenciou para todas as coisas. Mas não é por isso, irmãos, que nós também não podemos pensar em ter um plano de saúde. Amém? Um plano de saúde para que os missionários possam ser cobertos e nós não tenhamos tantas dificuldades. Uma igreja missionária é uma igreja que dá passos de fé ousados. Essa igreja tem sido sempre uma igreja abençoadora e nós só temos gratidão. Em todos os anos sempre encontramos carinho, parceria, dedicação. E o desafio é seguirmos adiante. Hoje eu vi tantas caras novas, que nós não conhecíamos da igreja. A igreja tem se renovado, novos jovens chegando, e nós vamos enviá-los também, para que eles também possam ser uma grande bênção. Missões, irmãos, tem muitos e muitos detalhes. Ali vocês veem, os nossos filhos, Jonathan, Tamires. Nasceram nas Filipinas, cresceram na Índia, mas têm um passaporte brasileiro. Eles nem sabem o que eles são. Muitos chamados filhos de terceira cultura. Ele não é a cultura do pai, ele não é a cultura do país que ele mora, ele é uma mescla de culturas. E muitos desses filhos de missionários passam por muitas perdas, irmãos. Porque a vida missionária é uma vida de muitas mudanças. E quando você faz um amiguinho na escola, você tem o seu bichinho de estimação, o seu quarto, logo os pais se mudam. E vão para outro lugar onde você não sabe falar a língua direito, você perdeu os seus amiguinhos, e a gente fala assim, mas as crianças se adaptam. Até eu falava isso, mas nós estamos aprendendo o quanto também eles são afetados. Eles não aprendem o português e depois eles vão estudar aonde? E hoje se pensa em missões também a respeito dos filhos de missionários. São muitos os desafios, E muitas despedidas, muitos lutos que se passam. E muitos outros assuntos, irmãos. Supervisão de campo, aposentadoria, para nós podermos crescer. Mas a boa notícia, irmãos, é que o nosso Deus sabe de tudo isso. Nós vivemos no tempo, nós sofremos, nós lutamos. Mas para Deus já está tudo terminado. A visão de João, mais de 2000 anos atrás, ele já via os povos, as línguas, as nações adorando, prestando culto. Nós estamos presos ao tempo aqui no ano de 2020. Deus está no futuro, Ele está no passado, Ele está no presente, Ele é Senhor do tempo, é Criador do tempo. A Bíblia diz que Romanos 8 diz que aquele que Ele chamou, Ele também glorificou. Não diz que Ele vai glorificar, Ele já glorificou. Deus já nos vê transformados na glória. E também os povos, porque o nosso Deus, para Ele não existe derrota.
Enfrentamos lutas, dificuldades, sim, mas a vitória é certa, irmãos. A vitória é certa em Cristo Jesus. E a Sônia, o Felipe deram a ênfase da adoração. E adoração é o tema central de missões. O culto é a coisa mais importante que nós podemos fazer, é prestar culto a Deus. O Salmo 96, cantai ao Senhor todas as terras. É o dia em que o mundo vai celebrar o culto. O dia em que o mundo todo vai se dobrar diante de Deus e vai poder adorar, porque missões é adoração. Eu sempre falo isso para os meus garotos lá da Índia, que quando nós nos convertemos, a primeira coisa que tem que mudar é a nossa adoração. Foi falado aqui, é adorado tantas coisas, animais, coisas da natureza. Nós adoramos os nossos projetos, nós adoramos os nossos sonhos, adoramos às vezes os nossos prazeres, mas a adoração só é a Deus. E quando nós nos convertemos, irmãos, o que muda é o nosso coração, e nós passamos a adorar a Jesus. Ele passa a tomar conta do nosso ser. O nosso coração agora pertence a Ele, e nós o adoramos, e nós temos agora o alvo e o foco da nossa adoração. Isso é maravilhoso, e a promessa é que um dia toda língua confessará. E existe um povo, logo após a reforma, os morávios. Se fala muito, se você quer saber sobre missões, estude um pouco sobre os morávios. O lema dos morávios é que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através das nossas vidas. E os morávios, irmãos, foi um grupo, um momento na história onde muitos se despertaram para sair. E uma pequena história de dois ingleses, que eu creio que são ingleses, David and John, de 20 anos, que queriam pregar para uma das ilhas, lá no Caribe, porque eles souberam que existia um senhor de terra, com mais de 3.000 escravos, e não existia um testemunho entre eles. E eles falaram com esse senhor: nós podemos ir até aí, para que nós possamos pregar o evangelho. E aquele senhor ateu falou: jamais, aqui nas minhas terras ninguém vai vir pregar. E o que eles fizeram? Eles se venderam como escravo, com o dinheiro que eles receberam de se vender como escravo, eles foram ser escravos nesse lugar. E conta a história, irmãos, que na despedida, no porto, estavam ali os pais, os irmãos, os amigos, abraçando, chorando, e eles tomaram aquele navio para nunca mais voltar. E quando eles saíam, eles estavam falando que o cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Nós sabemos, irmãos, que o Senhor Jesus, Ele pagou um preço muito alto, que o Cordeiro de Deus pagou um preço muito alto, e que nós precisamos fazer o Cordeiro de Deus conhecido. John Piper, um grande expositor da palavra de Deus, ele diz assim: missões existe porque não existe adoração. Missões existe porque não existe adoração, porque os povos adoram outras coisas a si próprio e não adoram ao Deus digno de ser adorado. Por isso missões existe. Quando os povos adorarem, então virá o fim. O fim que para nós será apenas o começo. Então, irmãos, é maravilhoso tudo isso. O Deus digno de ser adorado. Mas por que Deus quer ser adorado? Será que existe alguma carência em Deus, alguma necessidade em Deus para que Ele seja adorado? De forma alguma.
De forma alguma. Deus é totalmente pleno. Não existe atualização para Deus. Deus não pode ficar melhor do que Ele é. Deus não pode estar mais feliz do que Ele já é. Deus é pleno e completo. Nós não completamos a Deus. Ele nos dá o prazer e o privilégio de podermos partilhar da sua riqueza. Quando somos salvos, é porque Deus, no seu eterno amor, Ele nos inclui e compartilha disso conosco. Então, quando nós fazemos missões, irmãos, nós fazemos missões como um presente de Deus. No curso Perspectivas se fala bastante disso, né? E se você não fez, faça Perspectivas. É uma injeção na veia de missões forte, irmãos. Então, nós somos cooperadores de Deus, mas ao nosso próprio benefício, irmãos. Deus, nós sabemos que Ele poderia terminar a tarefa rapidamente. Se Deus enviasse os seus anjos falando nas diferentes línguas dos povos, os povos creriam e a tarefa terminaria. Mas Steve Hawthorne, um dos pregadores de Perspectivas, ele fala que missões é um presente de Deus para a igreja. Irmãos, e essa igreja se faz presente no Peru, nas Filipinas, na Índia, no Senegal, em Cabo Verde, em Guiné-Bissau, em tantos lugares, irmãos, que pessoas têm ouvido a respeito do Cordeiro, porque vocês estão se envolvendo, porque vocês também estão contribuindo, e nós estamos juntos, levando esse evangelho de transformação. Amém, irmãos? Glória a Deus. E quando a ordem da proclamação, o fruto, o preço, não vai dar para falar tudo, mas nós vamos falar um pouco. Quando que começa, né? Missões está por toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, de início ao fim, está por toda a Bíblia. Missões começa, como nós falamos, que é a adoração, logo ali no princípio, quando Deus nos faz a sua imagem, a sua semelhança. Adão e Eva foram feitos à imagem e semelhança de Deus. De forma especial, Deus tomou o homem e soprou vida no homem. Não foi feito como foi feito a criação, haja luz e houve luz, haja isso e houve. O homem foi feito de forma especial, porque nós carregamos a imagem e semelhança de Deus. E qual era a tarefa, né? Deus os abençoou e disse: frutificai, multiplicai, enchei a terra, dominai-a, ou seja, espalhem a minha glória, levem o meu nome, porque vocês são a expressão de Deus. E o objetivo era que Deus, a expressão de Deus, a imagem e semelhança de Deus, se espalhasse por toda a terra. Mas em vez disso, nós sabemos que o que aconteceu, né? E Deus prepara todo o cenário ali na criação, e nós vamos vendo, né, o primeiro dia, o segundo, o terceiro, até o sétimo dia. E o sétimo dia, que é o dia que Deus descansou, irmãos, muitos estudiosos da Bíblia, eles colocam o Éden como a característica do templo. Existem vários aspectos no jardim do Éden que se assemelham ao templo. E Deus foi preparando toda a criação para que no sétimo dia houvesse adoração. Para que no sétimo dia o homem pudesse descansar em Deus e adorar a Deus. Mas nós sabemos que o pecado entrou no mundo e uma sequência de desastres, né, aconteceram. Caim mata Abel, vem o dilúvio, vem a torre de Babel. Então Deus chama Abraão, um outro texto
muito conhecido, e Deus promete a Abraão tudo isso, engrandecer seu nome, fazer dele uma bênção, para que todas as famílias da terra fossem abençoadas, não somente os judeus. Deus chama Abraão, um povo particular seu, Israel, nasce a nação de Israel, mas o propósito é que a bênção se espalhasse para todo mundo, para que todas as famílias da terra pudessem ser abençoadas. E o propósito era que as nações viessem e conhecessem a Deus, e conhecendo a Deus, eles iriam amá-lo, e então adorá-lo. Nós adoramos a Deus porque nós tivemos um encontro com o amor de Deus. Quando nós conhecemos a Deus, o amor de Deus é irresistível. O amor de Deus nos atrai de forma tão grande que nos compele a amá-lo e a adorá-lo. E missões é fazer com que as pessoas possam conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo. Israel foi feito como uma nação santa e um reino de sacerdotes. Está escrito em Êxodo 19:6. Vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. A mesma promessa que Deus deu para a igreja. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Assim também era Israel, para que eles fossem sacerdote para as nações, exemplo para as nações. Mas Israel falhou e teve medo. Quando Moisés falava com Deus, Israel falou assim: que Moisés, fale você com Deus, nós não queremos falar com Deus, porque eles temeram ser propriedade exclusiva de Deus, e perderam também a bênção, e Israel também falha. Então, vem o nosso Senhor Jesus, chega a plenitude dos tempos, né? Chega a plenitude dos tempos e Senhor Jesus vem à terra. E o Verbo se faz carne, habita entre nós, chega o perdão, salvação, vida eterna. E a promessa a Abraão agora é também dada à igreja, porque o Senhor Jesus começa a fazer discípulos, e a igreja é uma comunidade de discípulos. Nós somos a igreja, os discípulos de Cristo, e então essa tarefa agora é dada a nós, para que em Ti sejam benditas todas as famílias da terra, através do Senhor Jesus. Aleluia mesmo, né? É uma grande bênção, que privilégio, né, que nós recebemos. E o texto, né, clássico de missões, que já foi falado nessa igreja, o pastor Carlos já falou, dando essa ênfase também, mas é um texto, irmãos, o contexto da passagem, ele é muito significante. Era o momento da ressurreição, quando aquelas mulheres foram para o túmulo preocupadas, como que elas iam remover aquela pedra? Mas o texto diz que houve um grande terremoto, um anjo resplandecente fez aqueles soldados tremerem e fugirem. E quando elas chegam lá, Jesus havia ressuscitado. E o Senhor dá a ordem: vai e fale para os meus discípulos que eles vão se encontrar comigo lá na Galileia, para que a grande comissão seja estabelecida. A grande comissão vem também do grande mandamento de amar a Deus sobre todas as coisas. É conectada. O grande mandamento de amar a Deus com toda a sua alma, toda a sua força, todo o seu entendimento, é conectado à grande comissão, também ali em Mateus se fala isso. E o que mais que o contexto ali nos ensina? Nos ensina que o diabo tem propagado a mentira. Porque aqueles soldados saem e os fariseus, os líderes religiosos, pagam uma grande soma de dinheiro para eles e falam para eles propagar a mentira.
Fala assim: vocês falam que os discípulos dele vieram aqui de noite e roubaram o seu corpo. E a mentira é propagada por todas as nações, porque o diabo é o pai da mentira, e a verdade do Cristo ressurreto, do Cordeiro de Deus, é tentada ser abafada por todas as nações, porque o diabo leva a mentira, e essa mentira foi espalhada. Mas o Senhor Jesus marca o encontro com eles, né? E seguiram os discípulos para Galiléia, para o monte onde o Senhor Jesus marcou o encontro. E eles viram a Jesus, e quando eles viram, alguns adoraram e outros duvidaram. E o que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós aprendemos que missões, que a obra de Deus também é feita por homens falhos, também é feita por aqueles que duvidam, por aqueles que não são super-heróis, porque nós não somos super-heróis, só existe um super-herói. Nós somos guardados, nós somos protegidos por Jesus. Só Ele é super-herói e o grande Deus. Mas Ele usa vasos de barro, né? Vasos de barro, para que a fragrância, para que o perfume possa ser compreendido. E nas nossas limitações e fraquezas, Ele nos confere essa tarefa imensa, de fazer discípulos de todas as nações. Como que nós vamos fazer discípulos de todas as nações? É só com todo o poder. Todo o poder me foi dado, e o Espírito Santo capacita a sua igreja com poder. Quando o Espírito Santo veio, chegou distribuindo poder e fazendo missões, para que povos de diferentes línguas pudessem ouvir. Então, todo o poder, né? Opa, voltou. Aqui. E como foi falado aqui, nós moramos na Índia, uma nação que adora, né, muitos ídolos. Existem muitos e muitos deuses. A Sônia falou 330 milhões de deuses, gurus, e adoram árvores, animais e tantas coisas, irmãos. E uma coisa que eu gosto de mostrar é essa casa com essa velhinha. Muitas vezes nós fizemos culto aí dentro, muitas vezes nós oramos por ela, com seus familiares. Está vendo? Tem muitos deuses lá, tem muitos ídolos, e o país é cercado de ídolos, uma adoração a outros, mas nós estamos ali pregando a palavra de Deus, e o diabo não pode nos impedir, porque o poder de Deus é dado à sua igreja, para que a gente possa fazer missões. Irmãos, eu tenho muita alegria nesse momento de internet, onde nós podemos nos comunicar com pessoas que nós tivemos contato no passado. Ontem mesmo, uma irmã de lá do Peru, nós fomos para o Peru. A Adriana foi para o Peru em 89, eu fui para o Peru em 91, e agora eu soube que uma das moças que nós evangelizávamos, que tinha muitos problemas espirituais, ficava endemoniada e tinha tantos problemas espirituais, hoje é uma serva de Deus, pertence a uma célula. Depois de muitos anos, nós nem estamos mais lá, mas a semente foi lançada e o trabalho continua. E tantos outros, irmãos, tantos outros que nós vemos, porque a palavra de Deus diz que as portas do inferno não prevalecerão. E nós temos essa tarefa de seguir, levando o Cordeiro de Deus. A Bíblia diz que para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. E o que tem cegado as nações, irmãos, ele perde, ele é derrotado. E então,
nós pudemos visitar muitas casas e falar do poder de Deus, do poder do Evangelho. Também tem todas as nações, né? E algo que eu gosto muito de mostrar é que missões, irmãos, começou ali em Jerusalém, né? Não sei se dá para vermos ali em Jerusalém, e dali começou a se espalhar, e depois na Reforma, né, na Europa, da Europa começou a se espalhar para os Estados Unidos, para a África, para outros lugares. E hoje, irmãos, o Evangelho sai da Europa, sai dos Estados Unidos, sai do Brasil, sai da África, da Nigéria, da África do Sul, aqui da Ásia, sai da Coreia do Sul, das Filipinas, da Austrália, de tantos lugares. O Evangelho hoje é propagado de todos os lugares para todos os lugares. Como nunca hoje o Evangelho tem avançado, irmãos. Tem muito para fazer, tem muito para fazer. Mas a igreja do Senhor segue avançando e segue caminhando. Uma das regiões, né, nós falamos hoje, oramos pela Índia, oramos pelo Sudeste Asiático, uma região hindu, e é uma região ainda muito carente. E toda essa área vermelha, desde o Japão até o norte da África, Europa também, são os lugares onde não existe igreja. E não adianta você, não tem, já falaram, né, que se o seu vizinho pregar para o seu vizinho, então o mundo vai ser evangelizado. Mas todos os vizinhos também não conhecem. Precisa vir de fora para que eles possam conhecer. Então o verde ali, né, tem a legenda ali, os não alcançados. O verde ali é onde existe uma igreja mais forte. O amarelo é uma igreja nominal, como a Europa, que precisa do Evangelho. E então aqui, né, a janela 1040, os muçulmanos, os hindus, os budistas e os povos não alcançados. E aqui são regiões do mundo, né? Essa parte azul, irmãos, é onde eles não são cristãos e não estão perto de cristãos. Países muçulmanos, a Índia e uma grande parte da Ásia. Uma grande tarefa ainda por ser feita. E esse evangelho do reino, diz em Mateus 24:14, será pregado para testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Nós temos uma linda história, irmãos, uma linda história. Eu falei dos morávios, né? Mas tem muito mais, tem muito mais. Quando nós estudamos sobre missões, nós vemos o quanto muitos homens e mulheres já fizeram, para que hoje nós tenhamos o Evangelho. Houve um período da história que os missionários iam para a África, e eles não duravam 2 anos, morriam de várias doenças locais, ou eram assassinados, mas eles continuavam indo, e continuavam indo, e continuavam insistindo. E muitos homens e mulheres, irmãos, pagaram o preço. E a coisa linda de se ver, não existe um dono da igreja fora o Senhor Jesus. Não podemos dizer que é essa ou aquela igreja. Quem manda no Evangelho? Ninguém. O Evangelho é livre, o Evangelho é do Senhor Jesus. E nós temos, né, essa bela história, irmãos. E no texto também fala que nós temos que ensinar a guardar todas as coisas. Ou seja, fazer discípulo é ensinar as pessoas sobre Jesus. E para que você possa ensinar, irmãos, existem várias barreiras. Como que você vai ensinar um povo sem primeiro ir até ele, aprender sua língua, ser aceito no país, ter um mínimo de contato cultural, social, algum tipo de material, alguma literatura, ou ao menos hoje em dia, graças a Deus, né, pelos cartões de memória. E para que o Evangelho possa ser ensinado, muitas barreiras
têm que ser transpostas. Mas a ordem é para que possamos ensinar a guardar todas as coisas. Somente na Índia, irmãos, são milhares de línguas, 1652 eles falam. E nós temos que nos adaptarmos ao máximo para a gente não atrapalhar o que Deus quer fazer. E para que possamos ensinar, primeiro nós temos que aprender. E às vezes nós somos orgulhosos, né? Não queremos aprender. Então temos que nos fazermos próximos a Ele, para que eles não rejeitem a mensagem por causa do mensageiro. A mensagem é excelente, é perfeita. Às vezes o mensageiro atrapalha. E para que a gente não atrapalhe, nós precisamos nos adaptar. Precisamos ter sensibilidade. Jesus, quando Ele veio ao mundo, Ele aprendeu nossa língua, comia nossa comida, andava entre os homens. Então, missões se faz assim, irmãos. Você tendo contato, você compartilhando vida. E para que a gente possa ensinar, a gente precisa saber e conhecer quem é Jesus. Como nós vamos ensinar todas as coisas sobre Jesus, se a gente conhece mais das séries da Netflix do que do Novo Testamento do Senhor Jesus? Se a igreja do Senhor Jesus não aprende sobre Jesus, vai ensinar o quê? Vai levar qual mensagem? E esse é o grande desafio. Esse é o grande desafio. E dentro do texto também diz, aqui, né? Nós fomos para a Índia, irmãos, para trabalhar com futebol. E foi incrível que nos últimos 3 anos que nós regressamos para lá, depois que a Adriana melhorou, Deus começou a trazer para nós muitas viúvas. Nós nem pensávamos em trabalhar com as viúvas. E nós começamos a fazer alguns programas com as viúvas e chamamos ela, essa é a nossa reunião semanal com elas. E como que nós vamos ensinar a respeito de Jesus se são 99,9% todas analfabetas? Elas não conseguem ler a Bíblia. E graças a Deus pela tecnologia, né? Vocês veem ali os radinhos, ó, na mão delas ali, ó. A Adriana está apontando vários radinhos que nós compramos, os rádios de MP3 com o cartão de memória. Ali tem a Bíblia na língua delas, seja a língua delas hindi, seja a língua delas bengali, seja a língua delas oria. E elas podem ouvir a palavra de Deus, podem ouvir canções, podem ouvir histórias. E elas vão aprendendo. E assim nós vamos ensinando a guardar todas as coisas. Irmãos, e nós vamos ver no céu senhoras dessas. Porque Deus tem transformado corações ali. Por seu poder, por sua glória. Você pode estar perguntando, mas e a perseguição? Em muitos lugares da Índia ainda nós temos liberdade. Em alguns lugares não existe. E então, irmãos, o último, né? Estarei convosco todos os dias. Todos os dias. É a promessa de que não somente Ele está conosco, mas é Ele que faz a tarefa, irmãos. É Ele que nos impulsiona, que nos motiva, que nos levanta, né? E tem um pastor que trabalhou muitos anos na China, ele conta a história da Lídia, uma viúva de descendência muçulmana que conheceu a Jesus. Ela conheceu a Jesus, se apaixonou e começou a pregar sobre Ele para todos os seus familiares. E ela falava, apaixonada, falava de Jesus. E eles ficaram muito bravos com ela. E fizeram de tudo para fazer com que ela desistisse da sua fé.
bateram nela várias vezes, deixaram ela sem comida, não adiantava, ofereceram dinheiro, se nós pagamos para você abandonar tudo isso, e ela não deixava. Então a comunidade se reuniu e decidiu expulsá-la da comunidade. E ela se reuniu com as suas filhas e falou: minhas filhas, a gente não tem outro lugar para ir. Se nós renunciarmos a Jesus, Ele nos deixa ficar aqui, senão nós vamos ter que ir embora. E as filhas falaram: mas Jesus vai estar conosco, porque Ele está conosco todos os dias. Falou assim: eles não têm Jesus, mamãe, eles ainda não conhecem a Jesus, mas nós conhecemos e Ele vai estar conosco. E conhecer Jesus, irmãos, transforma a nossa vida, amém? Totalmente, nos dá uma nova identidade. Ele nos faz completamente, não orgulhosos no mau sentido, mas orgulho de pertencer à família de Deus. Mesmo às vezes não tendo recursos, mas nós temos uma nova identidade com Cristo. E irmãos, eu gostaria de passar rapidamente para a última parte, que é o fruto da proclamação. E irmãos, quando nós falamos de fruto, é algo muito difícil falarmos de fruto, porque o que é um fruto, né? O que é um fruto? Voltando da Índia, nós tivemos o privilégio, irmãos, de passar pelo Oriente Médio, pelo Líbano, para nos encontrarmos com irmãos que pregam naquela região do país. E em muitos países fechados. E eles estão lá há anos, servindo. Uma amiga nossa, várias vezes fez curativo, ela é enfermeira, fez curativo no pé de talibãs, de pessoas que passam por guerra. Quando batem na casa dela, ela não pode abrir a porta, ela tem alguém lá para abrir a porta, porque pode ser um homem-bomba que queira explodir um estrangeiro. E como você vive em lugares assim, e você está ali, testemunhando de forma silenciosa, vivendo o Evangelho, demonstrando em amor. Um dos irmãos que nós nos reunimos lá, alguns meses depois ele foi preso. Foi preso porque descobriram que ele saiu de noite e deixou a Bíblia na porta de uma casa. E todas as câmeras no local descobriram, e ele foi preso, irmãos. E ele ficou preso por um bom tempo, por causa que ele colocou a Bíblia na porta de uma casa. E esses nossos irmãos estão lá testemunhando, vivendo o Evangelho. E muitas vezes eles não vão colher os frutos palpáveis e visíveis como nós queremos ver. Os frutos são diferentes, irmãos. Muitas vezes você vai estar ali, arando aquela terra dura com lágrimas e semeando ali sementes e sementes que vai demorar para germinar. Mas cada um dentro da sua função. E claro que o maior fruto é eu e você, né? Somos nós, o maior fruto é o que Deus já fez no nosso coração. Mas ali onde nós moramos, Deus nos deu a alegria de poder colher alguns frutos, né? Ali, aponta o Sonu ali, amor, tá apontando? Esse garotinho, esse garotinho é esse mesmo aqui, Esse garoto hoje, ele é obreiro da cruzada estudantil. Ele monta grupos de oração e de estudo bíblico nas universidades. E ele começou com a gente ali, pequenininho. A história dele é linda. Toda a família dele são adoradores do sol. Eles entram no lago assim, com água pelo peito, de manhã antes do sol nascer, esperando o sol nascer para poder adorar o sol. E ele me falou: mas como que eu vou falar para o meu pai que eu não posso mais adorar o sol, que agora eu conheço aquele que criou o sol?
E demorou, irmãos, e demorou. E os pais impediam ele de ir para a igreja muitas e muitas vezes. Hoje ele é batizado, a irmã é batizada, a mãe é muito aberta já para o evangelho, e a obra continua, né? E muitos outros, irmãos. Esse é o meu filho na fé ali, né? O Urahu. Eu fiz o casamento dele. E o Urahu, ele disse que ele tinha 3 sonhos. Um era tocar violão, o outro era aprender a falar inglês, o outro era conhecer algum estrangeiro. Ele dá aula de violão hoje, ele traduz do inglês para o Bengali, do inglês para o Hindi. E, irmãos, a mãe desse menino se matou quando ele tinha 3 anos de idade. Ele cresceu com um pai completamente ausente. Com 9 anos de idade ele foi para as ruas. Mas Deus o resgatou. Transformou sua vida e hoje ele é o meu braço direito. É ele que faz todas as coisas. Cuida das velhinhas, cuida dos nossos jovens, da escola de futebol. E se casou com a Monorama. Olha a alegria dela. Mas essa menina, quando nós conhecemos ela só chorava e falava assim: eu quero morrer, eu quero morrer, e eu quero morrer. Mas Jesus entrou na vida dela. E ela foi transformada e encontrou a alegria de viver e de trabalhar e de pertencer a Jesus e de servir. E nós pudemos ser parte da vida desses jovens, irmãos, porque nós decidimos obedecer e fazer missões juntos. E tantos outros, irmãos. Esse é outro casamento que eu também fiz junto com... Mostra o Dino ali, amor. Esse é o pastor Dino. O pastor Dino foi da primeira vez que nós chegamos na Índia. Ele é pastor hoje de uma igreja lá. E ele conheceu a Jesus através do futebol. E o rapaz é da igreja dele. E a menina era da nossa. Ele também era do futebol. E, irmãos, é interessante. Uma das tarefas do pastor lá na Índia é você arrumar casamento. E quando nós visitamos essa menina na casa dela, irmãos, uma casinha de 1 metro por 2, morava ela, o pai e a avó. E quando os 3 estavam em casa, não cabiam os 3. E eu fui visitar ela com a Tamires. A gente conhece pobreza, irmãos. Pobreza de doer o coração. Pobreza muito mais forte do que nós estamos acostumados a ver. Essa menina, Monorama, a irmã dela, e muitos, sabe que é uma vida toda você não ter um banheiro, você ter que tomar banho na rua, na bomba d'água, uma adolescente ter que tomar banho na rua, na bomba d'água, na frente de todo mundo, você morar só em um cômodozinho. Muitos nós conhecemos que vivem assim. A maioria dessas velhinhas que nós mostramos são super vulneráveis, vivem assim, numa condição de muita pobreza. De muita pobreza. Uma coisa banal para nós, eu gosto de falar isso, né? Você abrir a torneira e sair água. Para muitos desses que nós trabalhamos, não existe isso. Coisa tão simples. Eles têm que ir na bomba d'água, pegar a água e trazer para casa. E nós moramos na cidade, uma cidade de 18 milhões de habitantes, uma cidade do tamanho da cidade de São Paulo. Só que, claro, regiões mais periféricas, pobres, tem condomínios, tem prédios ótimos na Índia, shopping centers. É uma nação mesclada entre desenvolvimento e também pobreza, né? E quando nós visitamos a Monti, nós falamos: meu Deus, a gente precisa fazer o casamento dessa menina rápido. E ela já gostava dele, né? Ele também já gostava dela, já haviam se conhecido, e foi uma luta convencer a família. Mas hoje, irmãos, eles
são felizes e plantam uma igreja numa vila. Estão longe, plantando igreja também. Ela é professora, trabalha como professora. Assim, irmãos, coisas que nós tivemos o privilégio de fazer. E eu termino aqui, o desafio de uma igreja missionária, uma igreja que continua pagando o preço, irmãos, se envolvendo, para que nós possamos levar a adoração, para que corações mudem e o Cordeiro de Deus, que é digno, possa receber o fruto do seu sacrifício. Amém? Então, que Deus abençoe. Felipe. Glória a Jesus.